Olá, seja bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos responder 10 perguntas sobre Jesus Cristo. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você conhece a Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Assim você estará nos ajudando a divulgar e anunciar a palavra de Deus. Pergunta número 1. Com quantos anos Jesus foi batizado? Alternativa A: 29 anos. Alternativa B: 30 anos. Alternativa C: 12 anos. Alternativa D: 25 anos. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa B: 30 anos. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo 21 até o 23, parte B. Pergunta número 2. Que parentesco tem Jesus e João Batista? Alternativa A: cunhado. Alternativa B: primo. Alternativa C: irmão. Alternativa D: pai. A resposta certa é alternativa B. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B: primo. Referência bíblica. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas capítulo 1, versículo 36. Pergunta número 3. Em que cidade Jesus nasceu? Alternativa A: Nazaré. Alternativa B: Naftali. Alternativa C: Belém. Alternativa D: Natal. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa C: Belém. Referência bíblica. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 1 até o 2. Pergunta número 4. Nome do homem que levou a cruz de Jesus Cristo. Alternativa A: Simão Cirineu. Alternativa B: Herodes. Alternativa C: Simão Pedro. Alternativa D: Elimas. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa A: Simão Cirineu. Referência bíblica. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 26. Pergunta número 5. Em qual dia da semana da Páscoa Jesus morreu? Alternativa A: terça-feira. Alternativa B: sexta-feira. Alternativa C: domingo. Alternativa D: sábado. Tempo para pensar. A resposta certa é sexta-feira. Referência bíblica. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Mateus capítulo 27, versículo 62 até o 63. Pergunta número 6. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esta frase foi colocada em qual lugar? Alternativa A: na tampa da arca. Alternativa B: na arca de Noé. Alternativa C: na placa da cruz. Alternativa D: no livro da lei. Tempo para pensar.
A resposta certa é alternativa C, na placa da cruz. Referência bíblica. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Pergunta número 7. Que rei falou a seguinte frase: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês? Alternativa A, Herodes. Alternativa B, Pilatos. Alternativa C, Arquelau. Alternativa D, Acabe. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa B, Pilatos. Referência bíblica. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. João capítulo 19, versículo 19. Pergunta número 8. Em qual cruz Jesus foi pendurado? Alternativa A, da direita. Alternativa B, da esquerda. Alternativa C, do meio. Alternativa D, em nenhum deles. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa C, do meio. Referência bíblica. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. João capítulo 19, versículo 17 e 18. Pergunta número 9. Que horas Jesus morreu na cruz? Alternativa A, 9 horas. Alternativa B, 12 horas. Alternativa C, 13 horas. Alternativa D, 15 horas. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa D, 15 horas. Referência bíblica. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que, traduzido, é: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, dando um grande brado, expirou. Marcos capítulo 15, versículo 34 até o 37. Pergunta número 10. Jesus foi crucificado em um lugar chamado Gólgota, que quer dizer: alternativa A, lugar da caveira. Alternativa B, casa de Deus. Alternativa C, Nárnia. Alternativa D, santuário. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa A, lugar da caveira. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Marcos capítulo 15, versículo 22.